Mônica, fala um pouco para nós como a educação ela vai se articular com a proteção social, em específico a proteção das crianças e adolescentes. Então, quando a gente fala nessa articulação entre educação e proteção social, é importante a gente entender primeiro de que quando a gente fala em proteção social, a gente está falando do acesso que essa criança e adolescente vai ter, né? Do trabalho, da perspectiva de prevenção, né, dos riscos sociais e pessoais que essa criança vai ter no momento que ela acessa esses serviços, programas ou projetos, né, da assistência social, e vai também encontrar a perspectiva da garantia de direitos. A gente está falando em proteção social, nós estamos falando também da garantia que ela vai ter, né, de acessar esses serviços. E como que a educação entra, né, nessa articulação com a proteção social? Ela é a essência, ela é a base, né? É ela que vai oportunizar a emancipação dessa criança adolescente, não só a criança adolescente, mas ela dentro do contexto da família, e a sua autonomia, né, onde ela vai poder pensar com a sua própria cabeça. E a partir disso, né, a educação vai trazer a inclusão social e a igualdade nas oportunidades dessa criança e desse adolescente. Mônica, nesse contexto de desigualdade social que nós enfrentamos no Brasil, fala um pouquinho dos desafios que a ONG tem para garantir a proteção integral de crianças e adolescentes. Então, eu vejo que as ONGs têm um grande desafio. Eu diria que tem 3 grandes desafios, entre outros, mas tem 3 grandes desafios. O primeiro é dar continuidade ao trabalho que já é desenvolvido na perspectiva do protagonismo dessas crianças e adolescentes. Quando eu digo protagonismo, o que eu quero dizer? É que a criança e adolescente ela tem, né, o direito de crescer, criar, ser criativa, decidir sobre o seu próprio caminho, né, participar do planejamento das ações desenvolvidas por essas ONGs. Então, quando a gente fala em protagonismo, a gente está falando, né, dela caminhar com as suas próprias pernas, de pensar com a sua própria cabeça. Um segundo desafio é ampliar as ações junto à família. Então, quando a gente fala em ampliar ações junto à família, nós estamos falando de trabalhos em conjuntos, em programas, projetos desenvolvidos com criança e adolescente, em conjunto com essa família. Porque a hora que ela está dentro da ONG ou está participando desses projetos, você possibilita o fortalecimento de vínculos, né, entre a criança e adolescente e a sua família. E o terceiro desafio é a articulação das ONGs, né, com o território ao entorno. Por quê? Quando a gente fala em articulação com o território, nós estamos falando em 2 questões. Uma seria a respeito da importância de se fortalecer as redes. Não só fortalecer as redes existentes, quando a gente fala em rede, a gente também pode estar falando das lideranças e dos grupos significativos que existem, né, ao entorno, dentro do território, mas também identificando outras ONGs, outros projetos, programas ao entorno que possa estar fazendo parceria com essas ONGs, né? E uma outra dimensão seria você identificar também quais são os locais, quais são os espaços que essa criança e adolescente convive, né, nesse território, e a ONG estar presente também nesses espaços. Para a gente falar do contexto histórico, né, da assistência social, é importante a gente estabelecer um marco, né? Que marco foi esse? Com a Constituição Federal de 88, né, no artigo 194, ele cria a Seguridade Social, né? Essa Seguridade Social envolve um conjunto de ações da política de saúde, previdência e assistência social, né? E dentro dessa Seguridade Social nós vamos encontrar a política de assistência social. E por que a gente fala que é um marco?
A gente fala que é um marco porque a partir dessa Constituição de 88 é que a assistência social, dentro desse tripé da Seguridade Social, ela passa a ser uma política pública. Isso é importante dizer porque antes de 88, né, as ações da assistência social não eram caracterizadas como uma política pública. Eram ações isoladas, com uma direção central do governo federal, onde tanto os estados como os municípios, as ONGs, entidades sociais, desenvolviam ações definidas, né, pelo governo federal. Mas o mais importante que se diferencia, né, da Constituição de 88 para antes da Constituição de 88 é a concepção de assistência. Por quê? Porque a partir da Constituição de 88, a assistência social ela passa a ter uma ótica do direito. E antes da Constituição de 88, a assistência social estava numa ótica, numa concepção do dever moral de ajuda. O que quer dizer esse dever moral de ajuda? Eram as benesses, os favores, a caridade. Então, tudo que se desenvolvia enquanto assistência social tinha essa lógica. É uma lógica de dependência. Por que uma lógica de dependência? De dependência entre aquele que oferecia o serviço de assistência social e aquele que recebia. Que dependência era essa? Era numa concepção onde aquele que oferecia o serviço tinha um extremo desprendimento e boa vontade, né, e bondade em oferecer aqueles serviços. E querendo com isso o quê? O reconhecimento daquele favor que ele estava fazendo e com isso criava-se essa relação de dependência e de tutela, né, desse sujeito que recebia esses serviços, né? Uma outra coisa importante é que a partir da Constituição de 88 ela não passa só a ser de caráter, né, público, né, de ser uma política pública, mas também ela passa a ser um direito do cidadão, né, tem um caráter não contributivo, ela explica que é para qualquer, né, pessoa, quem dela necessitar, e ainda fala da questão da descentralização e da participação. Posterior à Constituição de 88, né, nós vamos encontrar em 1993 a Lei Orgânica da Assistência Social. É criada essa lei. Por quê? Porque somente o artigo, né, 203 e 204, que fala, né, da assistência social como política pública, não foi suficiente para que possa essa política acontecer na prática. Então, com a Lei Orgânica da Assistência Social, a gente vai encontrar a regulamentação dessa política, onde lá vai ser definido, vamos dizer assim, não só os princípios, as diretrizes, mas já o início da operacionalização dessa política. Passado em 1993, né, nós avançamos ainda mais um pouco e em 1997, 1998, a gente vai encontrar a criação da norma operacional básica, onde se cria o Sistema Único da Assistência Social. Mas, nesse período de 1997 e 98, ao momento que se começa a implantar essa política a partir dessa norma operacional, se percebe que ela não atende, da forma como ela foi construída, ela não atende às diferentes regiões do Brasil, considerando que o Brasil tem uma dimensão continental. Então, ela passa por uma grande reformulação e em 2004 é criado, então, a Política Nacional da Assistência, através de uma resolução, onde vai se definir todas as diretrizes, princípios e concepções de como essa política da assistência social vai estar sendo desenvolvida, né? É onde vai estar se colocando também a função, né, da assistência social, onde uma delas é a proteção social, onde vai se definir o que é proteção social básica, o que é proteção social especial, entre outras questões.
E em 2005 a gente define também, né, é criada, né, o Sistema Único da Assistência Social, né, com uma resolução também onde define um modelo de gestão, né, descentralizado e onde vai se esclarecer a operacionalização dessa política. Então, como ela vai se dar na prática, como ela vai funcionar. Da mesma maneira que a gente tem o SUS, que é o Sistema Único de Saúde, onde estabelece, né, como é que vai funcionar a política de saúde no Brasil, também se cria o SUAS, que é o Sistema Único de Assistência Social, onde vai se definir também como que vai se operacionalizar, como vai se dar na prática essa assistência social.